Olá! Nesta edição, o Estúdio MPSP recebe a visita do promotor de justiça Ricardo Silvares. Dr. Ricardo é assessor do Centro de Apoio Operacional Criminal, um órgão de assessoramento da Procuradoria-Geral de Justiça. Doutor, é uma grande satisfação recebê-lo aqui para a nossa entrevista. Satisfação minha. Doutor, recentemente o CAL-CRIM, como nós falamos aqui internamente, no Ministério Público de São Paulo, enfatizou mais a difusão da reparação do dano nas ações penais. Primeiro eu queria saber se isso procede, se procede, com que objetivo? Essa é uma linha de política criminal que tem sido adotada, o doutor Ismânio pediu para que nós seguíssemos isso, o doutor Sarrubo tem nos pedido isso também, nós estamos fazendo essa linha, fizemos já, demos bastante ênfase nisso naquele acordo de não persecução penal. É verdade. E agora o que nós queremos fazer, que é algo que não é nenhuma novidade, né? Que é resgatar esse papel do Ministério Público como defensor da vítima. Recentemente nós ouvimos uma afirmação de que o Ministério Público não é o defensor da vítima, o Ministério Público ele se preocupa com a condenação e que caberia então a Defensoria Pública tratar disso, colocar-se ao lado da vítima, quando esse papel sempre foi do Ministério Público e ainda é. Então o que nós queremos é destacar isso. E o que nós fizemos? Nós estamos aqui colocando no nossa página do CAL-CRIM alguns ícones ali que os colegas já devem ter visto, e um deles é sobre reparação do dano e medidas assecuratórias. Certo. Então a ideia é o quê? É pegar algo que já existe, que é a possibilidade que o artigo 387 do Código de Processo Penal nos dá, de já pedir a reparação do dano já na fixação do valor mínimo, isso, já na própria sentença condenatória. Perfeito. Então o que nós trazemos ali são uma série de explicações sobre o que precisa ter, o que precisa falar, a jurisprudência do assunto, posições doutrinárias, para o colega ter ali uma ideia de como proceder nessas hipóteses. Então, essa é o primeiro ponto. Essa é a linha principal. Doutor, falando do ponto de vista doutrinário, que o senhor acabou de suscitar, que benefícios que a sociedade como um todo consegue colher a partir do momento que houver o maior número de condenações já com a imposição da reparação do dano? Várias. Você imagina assim, uma pessoa que foi vítima, teve a sua casa, por exemplo, invadida por ladrões, teve bens subtraídos. Alguns ela recuperou, outros não. Ela é chamada para ir à polícia, ela presta depoimento, depois ela é chamada para depor num processo penal, ela depõe, e ela até fica sabendo depois que o réu foi condenado. Tudo bem, mas e para a vida dela? O que isso muda? Do ponto de vista prático. Exato. Para ela ter o ressarcimento disso, ela teria que entrar com uma ação. Não que ela não tenha que entrar com a ação depois. Ela vai ter, mas algo muito mais simplificado e adiantado. Já na sentença condenatória, ela já vai ter direito a executar um valor mínimo, uma vez transitado em julgado, certo. Vez, enfim. Perfeito. Mas já mostra para a vítima que a justiça também está do lado dela. Que nós não estamos aqui só para condenar a pessoa que cometeu o crime, mas também para reparar aquilo que foi causado pelo crime. Isso é muito importante, Você mostrar que a preocupação do Estado não é só punir, mas restaurar as coisas como elas eram, isso é fundamental. Isso aproxima mais a justiça criminal da própria vítima, que em outras palavras, é aquela pessoa que foi lesada pelo crime. Sem dúvida. Doutora, nesse ponto nós entramos no segundo aspecto do trabalho do CAL-CRIM, nesse ponto específico, que é a garantia de recursos para que essa reparação aconteça, isso. Não é verdade? Exato. E vocês estão ressaltando isso também. A ideia foi, no mesmo ícone, colocar ali algumas explicações sobre chamadas medidas assecuratórias, são cautelares patrimoniais, que existem no nosso código desde a década de 40, é verdade, mas são muito pouco usados pelos promotores criminais. Certo. É muito usado por promotores de grupos especiais, Se nós pegarmos aí os GEDECs, os GAECos, usam muito. Usam muito. Mas nós vamos difundir a ideia que isso pode ser usado por todos os promotores criminais. Eu sei que há dificuldades nas comarcas, pelo volume de serviço, etc. Mas é muito importante que utilize. Ela pode ser utilizada sob dois aspectos. É para garantir essa futura execução daquela condenação lá, a reparação do dano. O segundo aspecto diz respeito a retirar do criminoso os ganhos ilícitos,
Isso é importante, sobretudo no nosso país, se nós pensarmos, assim, há uma gama de crimes que são cometidos por pessoas de um extrato social mais elevado. E a pena que vai ser aplicada nem sempre é uma pena tão grande assim. Além disso, nós também sabemos que essas pessoas acabam sendo beneficiadas por algumas regras legais e acabam não cumprindo efetivamente a pena. A famosa progressão de pena. Acaba ficando em liberdade, prisão domiciliar e por aí vai. Certo. Pegue, por exemplo, uma fraude à licitação. O sujeito enriquece com isso e pega uma pena pequena. Então, assim, às vezes é muito mais eficaz nós atacarmos o bolso dele, aquilo que ele ganhou ilicitamente, e devolver isso para os cofres públicos, do que propriamente a pena propriamente privativa de liberdade. Exato, aquilo não vai ter muito efeito. Então, assim, a ideia é estimular os colegas a usar esses instrumentos que nós temos no Código de Processo Penal. Sequestro, principalmente, né, em relação aos ganhos ilícitos, mas também em relação à reparação do dano, aquelas medidas como a inscrição da hipoteca legal, o arresto preventivo, o arresto subsidiário, que pode ajudar também o ressarcimento do dano pela vítima. Então eu acho que são essas linhas dentro de uma política criminal realmente de atacar outras frentes que não só a frente da condenação pura e simplesmente, né? Perfeito. Doutor Ricardo, o doutor Ismânio, o Procurador-Geral de Justiça, todas as oportunidades que tem, reitera que é fundamental na questão do combate ao crime organizado, sufocar essas organizações do ponto de vista financeiro, né? Sim. Parece que o senhor defende a mesma linha, mesmo quando nós estamos tratando de criminosos individuais, assim, que não compõem um grupo criminoso. É mais ou menos essa a ideia, o princípio que vale para um grupo, uma associação criminosa, como os GAECOS combatem, né? Vale também para o criminoso em carreira solo, vamos Exato. dizer assim? O colega muitas vezes lá na comarca, ele pega aqui na capital, ele tem lá um inquérito dele de um furto à caixa eletrônica, um roubo a uma transportadora e tal, e que não são casos que serão tocados pelo GAEC, existe um inquérito, e ele oferece a denúncia. No entanto, muitas vezes nós descuidamos de uma coisa, essa pessoa que vai ser processada, ela formou um patrimônio nas atividades ilícitas. Sem dúvida. E nós não observamos isso. Então é muito importante, inclusive, para valorizar o papel do promotor criminal, de usar esses instrumentos também e mostrar a efetividade do seu trabalho. Eu sei que há dificuldades materiais por aí em torno do Estado, por questão de excesso de serviço e tal, mas eu acho que com o tempo, criando essa cultura, nós organizamos também o trabalho nesse sentido. Eu acho que vale a pena nós investirmos nisso, né? Um pouco do nosso esforço nesse ponto. Eu acho que vai ser muito mais efetivo até para a sociedade ver os ganhos que ela pode ter com isso, do que simplesmente nós ficarmos só tratando do aspecto puramente penal, né, de colocar na cadeia. Outro ponto relevante, pelo menos sob meu ponto de vista, é que esse patrimônio acumulado de forma criminosa pode financiar novos delitos no futuro. Nós estamos começando a fazer gestões no sentido de se criar, por exemplo, cadastro. Assim como existe na falência, são cadastro de empresas administradoras de recursos, nós queremos fazer isso também com isso, porque às vezes o colega pega, descobre lá que um criminoso tem um hotel, um posto de gasolina, coisa desse tipo. Você não vai simplesmente, como é que você faz um sequestro? Você faz, só que quem vai administrar, como que vai ser feito isso? Nós queremos criar cadastros de empresas que façam esse trabalho e essas empresas se pagam com o leilão desses bens. Ela é uma atividade de risco para elas. Certo. E com isso se torna uma coisa muito mais profissional. Esse é um segundo passo. Entendi. Nós vamos começar a fazer gestões. Uma medida que vem por aí. Então, é um segundo passo, mas isso depende de gestões junto ao Tribunal de Justiça. Né? Perfeito. Doutor, esse assunto que o senhor veio expor aqui para nós, não só para os seus colegas, mas para o público em geral, a questão da ênfase no acordo de não persecução penal, mostra uma movimentação do Ministério Público de São Paulo, né, em relação à questão da frente criminal, né, indicando que todo o peso que a outra área ganhou na instituição não tira a importância desse lado histórico, vamos dizer assim, do Ministério Público de São Paulo. Sempre foi com o nosso cartão de visitas, né? Exatamente. A área criminal. Exatamente. E hoje o que nós estamos vendo são outras instituições querendo ganhar protagonismo nisso, né? Isso nós não podemos abrir mão.
Mesmo porque a legislação estabelece que o titular, né, privativo da ação penal é o Ministério Público. Exato. E a sua visão, que parece replicar a visão da Procuradoria-Geral de Justiça, é que esse combate ele tem que ser feito de forma sistêmica. Então é condenar o criminoso, conseguir a reparação do dano para a vítima, uma atuação mais sistêmica no combate à criminalidade. É isso? Exato. Nós seguimos a orientação dessa política criminal que foi estabelecida pelo Dr. Ismânio, vem sendo implementada pelo Dr. Sarrubo, e o CAU criminal vem fazendo os esforços para tentar tornar isso muito mais fácil. Outras coisas vão vir, nós estamos tentando também trazer algum auxílio para os colegas na questão da violência policial, isso tudo está sendo trabalhado também. Dentre outros aspectos, né, você falou do acordo de não persecução, eu acho que são coisas que são urgentes, são prementes aqui no nosso trabalho e ao longo dos meses nós vamos entregando isso para os colegas, essas contribuições que não passam, que são isso, né, contribuições que nós fazemos para o trabalho dos colegas que estão na execução mesmo, na área, né, como eu estava até 5 meses atrás. Sem dúvida. Doutor, eu agradeço muito a sua gentileza de comparecer aqui para a entrevista no estúdio MPSP. Infelizmente, nosso tempo é escasso, já terminou, claro. Mas na sua última resposta, o senhor já assumiu o compromisso de provavelmente retornar aqui, alguém do CAUCRIM retornar, porque quando essas novidades surgirem, nós queremos comunicá-las, né, para claro. Toda a classe e para o público em geral. Claro, vai ser um prazer. Doutor, muito obrigado, agradecemos mais uma vez a sua presença, assim como agradecemos a sua audiência. Até a próxima edição.